O grito ecoou pelo salão do restaurante como um trovão inesperado, fazendo os talheres tilintarem nas mesas e os olhares se voltarem para o epicentro da fúria. Pare de passar vergonha, seu viado. Ninguém quer ver isso aqui, berrou o homem de terno amarrotado, apontando o dedo trêmulo para João, o garçom que acabara de derrubar acidentalmente uma taça de vinho tinto sobre a toalha branca imaculada. No coração de Lisboa, onde o rio Tejo sussurrava segredos antigos às margens do Chiado, aquele instante se transformou em uma ferida aberta, exposta aos olhos de estranhos que fingiam não ver, mas cujos corações batiam em uníssono com o silêncio opressivo que se seguiu. João congelou, o pano de linho ainda na mão, sentindo o rubor subir não de culpa, mas de uma raiva contida que ele aprendera a engolir como vinho azedo. Aos 28 anos, ele servira mesas em casas finas de Lisboa por uma década, sonhando com um palco maior, talvez um pequeno café próprio, onde pudesse ser ele mesmo sem o peso dos olhares enviesados. Mas ali, naquela noite de verão úmida, o mundo parecia conspirar para lembrá-lo de que, para alguns, sua mera existência era um erro a ser corrigido. Ele ergueu o queixo, os olhos castanhos faiscando com uma determinação forjada em noites solitárias de dúvida, e murmurou: "Desculpe pelo vinho, senhor. Vou limpar imediatamente." Mas o homem não parou, ele se levantou, a cadeira raspando o piso de azulejos como unhas em uma lousa, e avançou um passo, o cheiro de uísque barato misturando-se ao aroma de bacalhau assado no ar. Foi então que uma voz cortou o ar como uma lâmina afiada, calma mas inabalável, vinda de uma mesa no canto sombreado do salão. "Basta. O senhor está confundindo um acidente com uma ofensa pessoal. E, francamente, é o senhor quem está passando vergonha aqui." Todos os olhos se voltaram para o estranho, um homem de meia-idade, barba aparada com precisão cirúrgica, óculos de armação fina e um casaco simples que não combinava com a elegância discreta de seus gestos. Ele se chamava Miguel, ou pelo menos era assim que se apresentara ao entrar no restaurante meia hora antes, pedindo uma mesa para um. Na verdade, Miguel era o CEO da rede de hotéis que possuía aquele estabelecimento, uma disfarce que usava raramente, para observar sem ser observado, para sentir o pulso real do lugar que construíra do zero. Aos 42 anos, com cicatrizes invisíveis de uma juventude reprimida em uma família conservadora do Porto, ele aprendera a navegar o mundo corporativo como um fantasma, invisível até o momento certo. O agressor piscou, surpreso, avaliando o interveniente como se fosse um inseto irritante. "E quem é você para se meter?" "Um turista metido a besta." Miguel sorriu levemente, um sorriso que não chegava aos olhos verdes, endurecidos por anos de reuniões onde defendera causas que sua empresa ainda hesitava em abraçar abertamente. Ele se levantou devagar, o corpo atlético movendo-se com a graça de quem praticava yoga nas madrugadas para acalmar demónios internos. "Sou apenas um cliente que aprecia um bom serviço." "E o seu, senhor, está longe de ser bom." O salão prendeu a respiração. O dono do restaurante, um homem rechonchudo chamado António, surgiu das cozinhas como um furacão, murmurando desculpas e gesticulando para os seguranças invisíveis. Mas Miguel ergueu a mão, silenciando com um olhar que dizia: "Eu cuido disso." João observava, o coração martelando contra as costelas, uma mistura de gratidão e suspeita borbulhando em seu peito. Quem era aquele homem? Porque arriscava uma briga por um garçom qualquer? Ele limpou a mancha com mãos trêmulas, mas sua mente já tecia fios de curiosidade. O agressor resmungou algo sobre esses tipos e saiu pisando forte, deixando um rastro de tensão no ar. António aproximou-se de Miguel, inclinando-se em reverência disfarçada. "Obrigado, senhor." Como disse que se chamava?" Miguel piscou, mantendo a fachada. "Miguel Santos." "Apenas um prazer estar aqui." Ele se virou para João, que ainda segurava o pano úmido, e estendeu a mão. "Você está bem?" O toque foi breve, mas elétrico, dedos quentes contra a pele fria de João, um contato que ecoou como uma promessa não dita. Naquela noite, enquanto Lisboa se iluminava com as luzes do bairro alto ao fundo, João terminou o turno com a mente em turbilhão. Ele morava em um apartamento minúsculo no Alfama, paredes cobertas de posterios de fado melancólico e livros de poesia de Fernando Pessoa que ele lia para se lembrar de que a alma portuguesa era feita de camadas, não de julgamentos superficiais. Sentado na cama estreita, com o gato preto chamado Saudade ronronando em seu colo, ele repassou o incidente. "Porque ele me defendeu", murmurou para o vazio. Miguel, por sua vez, dirigiu de volta ao seu apartamento luxuoso no Príncipe Real, uma fortaleza de vidro e aço com vista para o castelo de São Jorge. Ele tirou o casaco falso, revelando o relógio de ouro que traía sua verdadeira identidade, e serviu-se de um copo de porto. Anos atrás, em uma conferência em Madrid, ele testemunhara um colega ser humilhado por sua orientação sexual, e o silêncio da sala o marcara como uma tatuagem. Não de novo, pensou ele, olhando para o reflexo no espelho, um homem que construíra impérios, mas ainda lutava para construir pontes consigo mesmo. Dias se passaram como névoa sobre o Tejo.
João voltou ao trabalho, o incidente sussurrado entre os colegas como uma lenda urbana. Ele sorria mais para os clientes, mas carregava uma armadura invisível, pronta para o próximo golpe. Miguel, sob o disfarce de cliente fiel, retornou ao restaurante 3 noites depois, pedindo o prato do dia e uma conversa casual com António sobre os vinhos do Douro. Ele observava João de longe, notando como o jovem garçom se movia com uma graça fluida, rindo com uma mesa de turistas alemães apesar do cansaço nos ombros. Na quarta visita, ele deixou um bilhete com a conta, obrigado pelo serviço impecável. Café da próxima vez. M. João leu no vestiário, o papel tremendo em suas mãos. Era loucura aceitar. Ele, que crescera em uma família de pescadores em Cascais, onde o mar era o único confidente de seus segredos, aprendera a desconfiar de salvadores. Mas algo na caligrafia precisa de Miguel o atraía, como o chamado de uma sereia. Eles se encontraram em um café escondido na Moraria, bairro de ecos moriscos e histórias entrelaçadas. Miguel chegou primeiro, sem o disfarce agora, terno sob medida, mas olhos suaves. João hesitou na porta, o uniforme trocado por jeans desbotados e uma camisa branca que acentuava sua silhueta esguia. Você não parece um cliente comum, disse João ao sentar, direto como o vinho que servia. Miguel riu, um som grave e genuíno que aqueceu o ar entre eles. Talvez porque eu não seja. Mas isso é conversa para outra taça. Eles falaram de Lisboa, das ruas de paralelepípedos que contavam mentiras ao luar, das festas de Santo António onde corações se perdiam em multidões. João confidenciou sobre seu sonho de abrir um espaço LGBTQ mais friendly, um café onde arte e aceitação se misturassem como ingredientes de um pastel de nata perfeito. Miguel ouviu, fascinado pela paixão crua, pela forma como João descrevia sua jornada de aceitação, de um garoto que escondia beijos roubados atrás de dunas a um homem que enfrentava o mundo de cabeça erguida. Mas o idílio foi interrompido por uma sombra do passado. Uma semana depois, durante um turno agitado, o mesmo agressor retornou, não sozinho, mas com um grupo de executivos barulhentos, celebrando um negócio fechado. Ele reconheceu João imediatamente, e o veneno escorreu de sua língua como antes. Olha só, o viadinho ainda aqui. Aprendeu a não derrubar vinho em clientes de verdade. O salão riu nervosamente, mas Miguel, sentado em sua mesa habitual, sentiu o sangue ferver. Desta vez, ele não esperou. Levantando-se, ele se aproximou da mesa, voz baixa mas cortante. Senhor, sua presença aqui é um risco para a reputação deste lugar. Sugiro que saia antes que eu chame a gerência. O homem se ergueu, face vermelha, mas algo no porte de Miguel o fez hesitar. Você de novo. Quem diabos é você? Miguel sorriu friamente. Alguém que não tolera preconceito em seus estabelecimentos. A tensão escalou quando o agressor, um corretor chamado Rui, agarrou o braço de João, puxando-o para perto. Mostra respeito, garoto. O grito de Rui foi abafado pelo som de uma cadeira caindo, e Miguel interveio, separando-os com uma força controlada. Toque nele novamente, e você vai se arrepender. A briga atraiu olhares, e António correu, mas era tarde. Rui cuspiu insultos, chamando Miguel de defensor de aberrações, e saiu batendo a porta. João tremia, não de medo, mas de uma raiva que finalmente transbordava. Por quê? Porque você faz isso por mim. Miguel o levou para as cozinhas, longe dos olhos curiosos. Porque eu sei como é se sentir invisível. E porque? Bem, porque você merece mais do que isso. Na calmaria que se seguiu, sentados em caixotes de legumes, eles compartilharam silêncios carregados. João falou de sua ex-namorada, uma mulher trans que o deixara por causa das pressões da sociedade, uma ferida que ainda sangrava. Eu pensei que amor era sobre almas, não corpos. Mas Lisboa tem suas regras não ditas. Miguel assentiu, revelando fragmentos de sua própria história, o pai rigoroso que o deserdara ao descobrir sua orientação, a ascensão na empresa onde ele escondia sua vida pessoal como um segredo corporativo. Eu construí tudo isso para provar que sou mais do que rótulos. Mas às vezes, sinto que estou apenas fugindo. Seus olhares se encontraram, e no ar pairou uma faísca, não de luxúria, mas de reconhecimento mútuo, duas almas navegando o mesmo mar turbulento. O romance floresceu devagar, como os azulejos que adornavam as fachadas lisboetas, camada por camada. Encontros em parques escondidos do Jardim da Estrela, onde eles caminhavam de mãos dadas sob olhares indiferentes, noites de fado em casas enfumaçadas do Bairro Alto, onde a voz rouca de uma fadista cantava de saudades que ecoavam seus corações. Miguel, ainda disfarçado em partes de sua vida, começou a questionar sua própria máscara. Ele convidava João para jantares em seu apartamento, cozinhando pratos do norte, tripas à moda do Porto, com histórias de sua infância à beira do Douro. João, por sua vez, levava Miguel a galerias de arte underground, onde pintores que expunham obras que desafiavam o status quo,
cores vibrantes que espelhavam a esperança renascida em seu peito. Mas o conflito veio como uma onda inesperada. Uma matéria no jornal local, escândalo em restaurante de luxo, preconceito ou acidente, expôs o incidente inicial, graças a um cliente que filmara e postara online. As redes sociais explodiram, hashtags como Lisboa Inclusiva e Par de Odiar viralizaram, mas também atraíram trolls e haters que doxaram João, revelando seu endereço e passado. Ele recebeu mensagens venenosas, chamadas no meio da noite, volte para o armário, aberração. O medo o paralisou, ele cancelou encontros com Miguel, alegando fadiga. Não quero te arrastar para isso, disse por telefone, voz embargada. Miguel, furioso com a inércia de sua própria empresa em não se posicionar publicamente, confrontou o conselho em uma reunião tensa em seu escritório envidraçado. Nós promovemos diversidade nos relatórios anuais, mas na prática. Silêncio é cumplicidade. Os diretores murmuraram, temendo boicotes de clientes conservadores. Mas Miguel, impulsionado pelo amor nascente, ameaçou renunciar. Se não apoiarem, eu saio, e levo o que construí. Naquela noite, ele foi até o apartamento de João, encontrando-o encolhido no sofá, saudade-me preocupada. Eu não vou fugir, disse Miguel, ajoelhando-se ao seu lado. Nós enfrentamos isso juntos. Eles choraram, abraçados, o peso das palavras aliviando como chuva em uma tarde de verão. O clímax se aproximou com uma reviravolta brutal. Rui, o agressor, descobriu a identidade de Miguel através de contatos no mundo dos negócios, um corretor rival que vazara informações por vingança. Ele armou uma armadilha, enviou um e-mail anónimo ao conselho da empresa, acusando Miguel de promover agenda gay em detrimento dos lucros, anexando fotos granuladas de Miguel e João em um parque. O escândalo irrompeu, ações caíram, acionistas enfurecidos exigiram explicações. Miguel foi convocado para uma audiência de emergência, onde faces frias o interrogavam. Isso compromete nossa imagem. Ele se levantou, voz firme, minha imagem. Não, nossa humanidade. Eu sou gay, sim. E sou o melhor CEO que vocês têm porque luto pelo que acredito. Enquanto isso, João, consumido pela culpa, confrontou Rui em um bar sombrio do Cais do Sodré, após um encontro casual que ele investigara por conta própria. Porque me odeia tanto? O que eu fiz? Rui, embriagado, riu amargamente. Você representa tudo que eu temo em mim mesmo. Meu irmão. Ele era como você. Isso foi por causa disso. A confissão veio como um soco. Rui não era apenas ódio puro, mas dor disfarçada, um homem quebrado por perdas não processadas. João, com o coração partido mas compassivo, estendeu a mão. O ódio não traz ele de volta. Mas perdão pode curar. Rui fugiu, mas as sementes da dúvida foram plantadas. A crise culminou em uma manifestação espontânea em frente ao restaurante, organizada por ativistas LGBTQ+ locais. Centenas se reuniram, cartazes com "Amor sem vergonha" ondulando ao vento do Tejo. Miguel, de terno desabotoado, subiu ao improviso palco, uma caixa de vinho, e anunciou: hoje, minha empresa doa este espaço para um centro comunitário que quer. E eu me posiciono, orgulhoso, ao lado de quem amo. Seus olhos encontraram João na multidão, e o aplauso foi ensurdecedor. Mas o verdadeiro teste veio em particular. Rui, atormentado, apareceu no apartamento de João, pedindo desculpas em lágrimas. Eu estava errado. Ajude-me a entender. A redenção não foi fácil, sessões de terapia conjunta, conversas longas sobre o luto e identidade, mas marcou o começo de uma ponte improvável. Anos depois, o café de João floresceu no antigo restaurante, um farol de inclusão com noites de poesia e música ao vivo. Miguel, agora abertamente gay e casado com João em uma cerimônia íntima nas falésias de Sintra, olhava para o horizonte do Atlântico, sentindo que, finalmente, as máscaras haviam caído. Lisboa, com suas 7 colinas e segredos eternos, testemunhara mais uma história de amor vitorioso, não sem cicatrizes, mas com a força de quem escolhe amar apesar de tudo. O sol da manhã filtrava pelas persianas entreabertas do apartamento de João, pintando listras douradas no chão de madeira gasta. Ele acordava devagar, o corpo ainda pesado da noite anterior, não de exaustão física, mas do peso emocional que carregava como uma mochila invisível. Saudade, o gato, pulava na cama, exigindo atenção com patas macias e miados insistentes. João sorriu fracamente, coçando atrás das orelhas do felino enquanto sua mente voltava ao encontro com Miguel no café da moraria. Ele é real, murmurou para si mesmo, vestindo uma camisa limpa e jeans que ainda cheiravam a lavanda do detergente barato. O sonho de um café próprio parecia distante naquela manhã, sufocado pelas contas acumuladas na mesa da cozinha e pelo eco distante do grito de Rui. No restaurante, o turno da manhã era um balé caótico, pratos de ovos mexidos e croissants quentes voando das cozinhas para as mesas de executivos apressados.
João se movia entre elas com eficiência treinada, mas seus pensamentos vagavam para o bilhete de Miguel. Ele o guardara no bolso, tocando-o ocasionalmente como um talismã. Antônio, o dono, notara a distração e o puxara de lado durante uma pausa. O que há, rapaz? Você parece um fantasma desde aquela briga. João hesitou, os olhos baixos fixos no piso de azulejos pintados com cenas de pescadores e sereias. Nada, chefe. Só. Pensando no futuro. Antônio, um homem de coração grande mas língua afiada, deu um tapa amigável em seu ombro. Futuro é como vinho, melhora se você o deixa respirar. Mas não se esconda, hein? Miguel, naquela mesma manhã, enfrentava um furacão de e-mails em seu escritório no topo de um arranha-céu no Parque das Nações. A vista para o Tejo era imponente, mas ele mal anotava, os dedos levando pelo teclado enquanto respondia a relatórios de lucros e propostas de expansão. Sua secretária, uma mulher eficiente chamada Sofia, entrou com café. Senhor, o Conselho quer uma atualização sobre a Iniciativa de Diversidade. Eles estão nervosos com os números de turismo que era em ascensão. Miguel assentiu, mas sua mente estava em outro lugar, no sorriso tímido de João, na forma como ele ria de piadas ruins sobre o trânsito lisboeta. Ele cancelara reuniões para retornar ao restaurante mais cedo, o disfarce agora uma segunda pele que o protegia tanto quanto o expunha. O reencontro aconteceu ao meio-dia, quando o salão esvaziava para a cesta portuguesa. João limpava uma mesa quando Miguel entrou, pedindo um expresso duplo. Você veio, disse João, surpresa misturada com alívio em sua voz. Miguel sentou-se, gesticulando para a cadeira oposta. Promessa é dívida. E eu quis ver se o vinho tinto saiu da toalha. Eles riram, o som leve cortando a tensão residual. A conversa fluiu como o dor em primavera. Miguel falou de suas viagens a Paris e Nova York, onde aprendera que o mundo era maior que as colinas de Lisboa, mas que nada se comparava ao calor de um abraço em casa. João compartilhou histórias de sua infância em Cascais, correndo pelas praias com amigos que depois se afastaram ao descobrirem sua verdade. Eu me sentia como uma concha quebrada, bonita por fora, mas vazia dentro. À medida que os dias viravam semanas, seus encontros se tornaram rotina, um piquenique no jardim botânico, onde borboletas dançavam ao redor de sanduíches de atum, uma caminhada pelo aqueduto das águas livres, e quando com histórias de engenharia e resiliência. Miguel revelava camadas, sua paixão por fotografia, capturando momentos fugidios de Lisboa em preto e branco, o livro de memórias que escrevia em segredo, sobre o menino do Porto que sonhava com as luzes da capital. João, por sua vez, abria seu coração sobre a perda de sua ex, Maria, que se mudara para Berlim em busca de aceitação que Lisboa ainda racionava. Ela disse que amor não bastava contra o mundo. Mas eu ainda acredito que basta. O primeiro conflito surgiu sutilmente, como uma rachadura em um azulejo. Durante um jantar em um restaurante de frutos do mar em Belém, Miguel recebeu uma ligação urgente, um investidor conservador ameaçando recuar de um projeto se a empresa não manter as coisas discretas. Ele desligou abruptamente, o rosto endurecido. João notou. O que foi? Trabalho. Miguel hesitou, o garfo parado no ar. Nada que você precise se preocupar. Mas João se preocupava, ele via as sombras nos olhos de Miguel, o mesmo medo que o assombrava. Não me trate como frágil. Eu já fui quebrado o suficiente. A discussão foi baixa, mas cortante, acusações de segredos, defesas de proteção. Eles saíram em silêncio, o pastel de Belém tocado esfriando na mesa. Dias de distância se seguiram, pontuados por mensagens curtas. Desculpe, de Miguel, eu entendo, mas não minta, de João. Foi durante uma noite de tormenta, quando o Tejo rugia com ondas furiosas, que Miguel apareceu na porta de João, encharcado. Eu não sou discreto por escolha. É sobrevivência. Mas com você, quero ser tudo. Eles se reconciliaram sob o som da chuva, conversas profundas até o amanhecer, sendo confiança como uma tapeçaria. Miguel prometeu mais transparência, João, paciência. Enquanto isso, as sementes do drama maior germinavam. Rui, o agressor, não desaparecera, ele tramava nos bastidores, invejoso do sucesso de Miguel e atormentado por demónios pessoais. Uma noite, ele seguiu João até o Alfama, confrontando-o em uma rua estreita. Aquele seu salvador. Ele não é quem parece. Cuidado, garoto. As palavras plantaram dúvida, e João começou a questionar quem era realmente Miguel. Pesquisas online revelaram fragmentos, um CEO poderoso, fotos em eventos glamourosos, mas nada sobre sua vida privada. O medo de ser apenas um capricho corroía. A reviravolta veio em uma gala beneficente no Centro Cultural de Belém, onde Miguel, sem disfarce, circulava entre doadores. João fora convidado como amigo da casa, mas ao vê-lo de smoking, o coração acelerou.
Eles dançaram uma valsa lenta, ignorando sussurros. Mas Rui estava lá, convidado por laços de negócios, e sussurrou no ouvido de um jornalista, o CEO e seu brinquedinho. Escândalo à vista. A foto vazou online naquela noite, incendiando as redes. João confrontou Miguel em seu apartamento, lágrimas nos olhos. Você me usou para se sentir bem. Eu sou só uma distração. Miguel negou, desesperado, mostrando e-mails antigos de rejeições familiares. Você é minha âncora. Mas o mundo não perdoa a vulnerabilidade. A briga escalou, portas batendo, corações partidos. João saiu para a chuva, caminhando sem rumo pelas ruas molhadas, questionando se o amor valia o preço da exposição. Miguel, sozinho, ligou para Sofia, prepara um comunicado. É hora de me posicionar. Mas o destino interveio, João, em um beco do Chiado, foi abordado por capangas de Rui, uma tentativa de intimidação que saiu do controle. Um soco, sangue no lábio, e o pânico de ser arrastado para um carro. Seu grito ecoou, atraindo um transeunte que chamou a polícia. Miguel, alertado por uma mensagem desesperada, correu para o hospital, encontrando João com curativos. Eu te disse que era perigoso, murmurou João, fraco mas furioso. Miguel segurou sua mão. E eu te disse que não fugiria. Vamos acabar com isso juntos. A investigação revelou as conexões de Rui, chantagem corporativa misturada ao ódio pessoal. Miguel usou sua influência para pressionar, mas o verdadeiro poder veio da união. João testemunhou, sua voz firme contando a história de humilhação e resiliência. Rui foi preso, mas não sem uma confissão final a João em uma sala de interrogatório. Meu irmão se matou por ser como você. Eu transfiro a dor para fora. A empatia de João brilhou, ele visitou Rui na prisão semanas depois, iniciando um diálogo de cura. Com o escândalo abafado, sua empresa emergiu mais forte, com políticas de inclusão que Miguel implementou com fervor. João abriu seu café, batizado, sem vergonha, com Miguel cortando a fita. Seu amor, testado pelo fogo, emergiu purificado, casamentos em Sintra, viagens pelo Alentejo, uma vida tecida de confiança e riso. A brisa salgada do Atlântico soprava pelas janelas abertas do café, sem vergonha, carregando o aroma de café fresco e pão de milho assado. João ajustava as flores nas mesas de ferro forjado, o sol da tarde de outono tingindo tudo em tons alaranjados. 2 anos haviam-se passado desde o caos que quase os separara, e agora o lugar pulsava com vida, artistas locais expunham quadros vibrantes nas paredes, um duo de músicos tocava fado suave em um canto, e clientes de todos os matizes conversavam animadamente. Saudade, agora uma gata gorda e mimada, ronronava em um cesto perto do balcão, vigiando o império que seu humano construíra. Miguel entrava todos os dias à mesma hora, deixando papéis de trabalho para um beijo roubado atrás do balcão. Como está o rei do Chiado hoje, brincava, roubando um pedaço de queijo da prateleira. João revirava os olhos, mas seu sorriso traía o afeto. Rei. Eu sou o plebeu que serve lates. Você é o que manda no mundo lá fora. Era verdade, a empresa de Miguel expandira, com hotéis temáticos de diversidade em Porto e Faro, parcerias com ONGs que ele cultivava como jardins preciosos. Mas em casa, no apartamento compartilhado no Bairro Alto, eles eram apenas 2 homens, cozinhando bacalhau à brasa e debatendo filmes de Pedro Almodóvar até altas horas. No entanto, a paz era frágil, como as folhas de outono caindo no Tejo. Um novo conflito surgiu de onde menos esperavam, o passado de Miguel. Sua mãe, uma viúva devota do Norte, anunciou uma visita surpresa a Lisboa. Quero conhecer o homem que te faz feliz, escreveu ela em uma carta trêmula, as palavras carregadas de anos de silêncio doloroso. Miguel empalideceu ao lê-la, ele não via desde o dia em que saíra de casa, deixando para trás uma família que escolhera a tradição sobre o sangue. E se ela não aceitar, confessou a João uma noite, deitado no sofá com a cabeça em seu colo. João acariciou seus cabelos grisalhos precoces. Então nós a ensinamos. Como você me ensinou a acreditar de novo. A visita foi um turbilhão. Dona Rosa chegou de trem do Porto, uma senhora de lenço na cabeça e rosário no pescoço, olhos azuis como os de Miguel mas nublados por culpa. Eles a receberam no café, onde o burburinho de clientes a envolveu como um abraço coletivo. Então, este é o lugar que meu filho construiu para você? Perguntou ela a João, sentando-se rigidamente. João serviu o chá de hortelã, voz suave. Não, Dona Rosa. É o lugar que nós construímos juntos. Seu filho me deu asas. As conversas iniciais foram tensas, perguntas sobre origens, olhares desviados, mas histórias fluíram. João falou de sua família em Cascais, do pai pescador que, apesar de rude, o abraçara após a comingal de Miguel compartilhou memórias do Douro, vindimas sob o sol onde aprendera que uvas amassadas faziam melhor vinho.
O ponto de virada veio em uma caminhada pelo castelo de São Jorge, onde o vento carregava ecos de reis medievais. Dona Rosa parou diante de uma vista panorâmica, lágrimas escorrendo. Eu errei, filho. Seu pai. Ele era rígido, mas eu escolhi o silêncio. Quando você se foi, uma parte de mim morreu. Miguel a abraçou pela primeira vez em décadas, o corpo rígido amolecendo. João observava, coração inchado, era a redenção que ele desejava para todos, inclusive para Rui, que agora voluntariava em centros de apoio, transformando ódio em empatia. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava outra surpresa. Uma jovem repórter, Ana, abordou João no café, olhos brilhantes de ambição. Estou escrevendo sobre histórias de superação LGBTQ+, em Portugal. Sua e a de Miguel seriam perfeitas para a capa da revista. João hesitou, exposição pública ainda o arrepiava, lembranças de mensagens de ódio dançando em sua mente. Mas Miguel, ao saber, viu oportunidade. Vamos contar nossa verdade. Pode inspirar outros. A entrevista foi profunda, revelando não só o romance, mas as lutas internas, as noites de dúvida de Miguel, os medos de João de não ser suficiente para um mundo de elite. A publicação explodiu, mas não sem backlash. Comentários online reviveram fantasmas, CEO gay. Isso explica os lucros caindo. Rui, agora aliado improvável, defendeu-os publicamente, postando sobre sua jornada. Uma onda de apoio veio, convites para palestras, doações ao café. Mas o verdadeiro teste foi pessoal. Dona Rosa, lendo a revista, ligou chorando. Estou orgulhosa. Venham-me visitar no Porto. Enquanto o inverno se aproximava, trazendo chuvas que lavavam as ruas de Lisboa, João e Miguel planejavam o casamento. Não uma cerimônia grandiosa, mas algo íntimo nas falésias de Sintra, com o mar como testemunha. Amigos de ambos, ativistas, colegas, até Rui como padrinho relutante, se reuniram sob um arco de flores silvestres. Votos trocados ao pôr do sol. Você me ensinou que vergonha é escolha, não destino, disse João. Miguel respondeu, e você me mostrou que posicionar-se é o maior ato de amor. Anos fluíram como o Tejo, o café expandindo para um centro cultural, Miguel aposentando-se cedo para escrever seu livro. Eles adotaram um menino órfão de uma casa de apoio Kier, ensinando que família era escolha. Em noites quietas, deitados na varanda, olhavam as estrelas. Valeu cada grito, cada lágrima, sussurrava João. Miguel beijava sua testa. E cada abraço que veio depois. Primavera irrompia em Lisboa com uma explosão de jacarandás roxos forrando as avenidas, e com ela veio um novo capítulo para João e Miguel, o lançamento do livro de memórias de Miguel, Máscaras do Tejo. A editora escolhera uma livraria icônica no Chiado para o evento, prateleiras abarrotadas de volumes empoeirados e o aroma de papel velho misturando-se ao de café moído. João ajustava a gravata de Miguel nos bastidores, mãos nervosas mas afetuosas. Você vai brilhar, como sempre. Miguel riu, beijando sua bochecha. Só se você estiver lá para me ancorar. O salão lotou, amigos, jornalistas, curiosos atraídos pela história de um CEO que trocara ternos por vulnerabilidade. Miguel subiu ao púlpito, voz grave e quando, este livro não é sobre sucesso corporativo, mas sobre o custo de escondê-lo. Sobre um garçom que me lembrou que coragem não é gritar, mas sussurrar verdades no escuro. Olhares se voltaram para João, aplausos irrompendo. Mas entre a multidão, uma face conhecida, o irmão mais novo de Rui, Tomás, um jovem ativista que João ajudara em sessões de grupo. Meu irmão mudou por causa de vocês, disse ele depois, abraçando-os. Obrigado por não desistir dele. O sucesso do livro trouxe convites globais, mas também inveja. Um ex-colega de Miguel, um executivo rancoroso chamado Vasco, vazou rumores. Miguel usou sua orientação para marketing. Hipócrita. A mídia sensacionalista mordeu, títulos como Amor Gay ou Estratégia de Vendas, pipocando. João sentiu o velho pânico subir, lembrando noites de insônia anos atrás. Eles vão nos reduzir a isso de novo. Miguel, em uma entrevista ao vivo na RTP, enfrentou o âncora diretamente. Meu amor não é estratégia. É sobrevivência. E se isso vende livros, que vende empatia? Em meio à turbulência, uma bênção inesperada, Dona Rosa, agora avó orgulhosa, anunciou que viria morar em Lisboa, alugando um quartinho perto do café para estar perto da família que escolhi. Ela ajudava nas manhãs, servindo chás com histórias do Porto, encantando clientes com seu sotaque nortenho. Vida é como sardinha, assada no fogo certo, fica perfeita, dizia ela, pescando para o neto adotivo, o pequeno Afonso, que corria entre as mesas com risadas contagiantes. O conflito escalou quando Vasco, buscando vingança, contatou Rui, ainda incondicional, oferecendo dinheiro por provas antigas do incidente no restaurante.
Rui recusou, mas a tentação o abalou, levando a uma recaída em velhos hábitos. Ele apareceu bêbado no café uma noite, voz pastosa: eu sou fraco, João. Eles querem me comprar de novo. João, em vez de julgar, sentou em uma mesa dos fundos, servindo água e ouvindo. Fraco é quem não tenta. Lembra porque mudamos. A conversa durou horas, culminando em Rui jurando lealdade, denunciando Vasco à polícia por tentativa de suborno. A crise pessoal veio de Afonso, agora com 5 anos, voltando da escola com um desenho rasgado e olhos baixos. A professora disse que meninos não casam com meninos. O coração de João se partiu, ele e Miguel sentaram com o menino no Jardim da Estrela, explicando com histórias de príncipes que amavam príncipes. O mundo tem lobos, mas também guardiões, disse Miguel. Eles visitaram a escola, dialogando com a educadora conservadora, transformando dúvida em aula sobre diversidade. Afonso emergiu mais forte, desenhando famílias arco-íris. O clímax do ano foi uma viagem ao Douro, para as vindimas. Família reunida, Dona Rosa, Tomás, até Rui como convidado hesitante, colhendo uvas sob o sol dourado. Risos ecoavam pelas vinhas, garrafas de vinho jovem brindando a segunda chances. Mas uma tempestade veio à noite, literal e metafórica. Vasco, desesperado, invadiu o vinhedo com acusações gritadas, exigindo a verdade sobre Miguel. A polícia chegou, mas o confronto emocional foi entre Vasco e Rui: você é como eu era, cego pelo medo. Para antes que perca tudo. Vasco, quebrado, confessou, o caso se resolveu fora dos tribunais, com terapia e demissão. De volta a Lisboa, o casal renovou votos em uma cerimônia privada no aqueduto, estrelas como testemunhas. Cada máscara que caímos nos torna mais inteiros, jurou Miguel. João sorriu, e cada posição que tomamos nos leva mais longe. O café prosperava, o livro virava best-seller, e sua família, tecida de fios improváveis, era indestrutível. Verão queimava Lisboa com um calor que derretia o asfalto das ruas inclinadas, e com ele veio uma oportunidade que testaria os alicerces do amor de João e Miguel, um convite para palestrar na Conferência Internacional de Diversidade em Barcelona. Vamos mostrar ao mundo o que Portugal pode ensinar, entusiasmou-se Miguel, embalando malas com camisas leves e o manuscrito revisado de seu segundo livro. João, menos confiante em holofotes, concordou relutante, só se prometermos dançar flamenco depois, para aliviar a tensão. A viagem começou idílica, voo sobre a Península Ibérica, mãos entrelaçadas, Afonso deixado com Dona Rosa e sua nova rotina de histórias à noite. Em Barcelona, a Rambla fervilhava de turistas, e o hotel no gótico quarteiro os recebeu com quartos com vista para a catedral. A palestra foi um triunfo, Miguel falou de resiliência corporativa, João de bases comunitárias, sua química natural cativando a plateia. Perguntas fluíram, sobre preconceito em Portugal pós 25 de Abril, sobre equilibrar amor e carreira. É como fado, dor e alegria na mesma nota, respondeu João, arrancando risos. Mas o conflito irrompeu em uma recepção noturna, onde um ativista radical, Pablo, confrontou Miguel: vocês são um estabelecimento que é ricos, privilegiados. O que sabem de luta real? As palavras cortaram fundo. Miguel, criado em berço conservador, sentiu o peso da acusação. João defendeu: luta não tem classe. Nós sangramos o mesmo. A discussão azedou a noite, deixando Miguel introspectivo, questionando se seu ativismo era performático. De volta a Lisboa, o eco persistiu. João notou Miguel distante, mergulhado em reuniões sobre uma fusão que poderia diluir as políticas de inclusão da empresa. Você está se perdendo de novo, disse João durante um jantar de cataplana no Bairro Alto. Miguel admitiu: Pablo me fez duvidar. Sou eu mudando o sistema, ou o sistema me mudando? A briga foi rara e feia, acusações de complacência, defesas de pragmatismo. João saiu para uma caminhada solitária pelo Tejo, o rio refletindo luzes como lágrimas não choradas. A reconciliação veio através de Afonso, que, sentindo a tensão, desenhou um barco com 3 figuras velejando. Vocês são minha família. Não briguem. Sentados no chão do quarto do menino, eles choraram e prometeram: terapia de casal, pausas semanais para reconectar. Um retiro em Évora, no Alentejo, selou o pacto, caminhadas por planícies douradas, conversas ao redor de fogueiras sobre medos profundos. Eu temo te perder para o mundo, confessou João. Miguel: e eu temo não ser o suficiente para ti. Enquanto isso, o café enfrentava seu próprio teste, uma onda de gentrificação ameaçando despejos no Chiado. Inquilinos uniram-se, e João liderou petições, sua voz agora uma força reconhecida. Rui, redimido, organizou protestos, sua história pessoal inspirando aliados. A batalha culminou em uma audiência na Câmara Municipal, onde Miguel testemunhou como cidadão: não CEO, Lisboa é mosaico.
Destruir peças quebra o todo. Eles venceram, o prédio salvo como patrimônio que era. O outono trouxe uma surpresa doce. Dona Rosa, aos 70, revelou um romance com um viúvo do mercado, amor tardio, mas verdadeiro, disse ela, corando. A família celebrou com um banquete no café, risos enchendo o ar. Tomás, irmão de Rui, assumiu como gerente assistente, trazendo energia jovem. O clímax veio com uma crise de saúde. Miguel sofreu um ataque de pânico durante uma reunião, o stress acumulado explodindo. No hospital, João velou, segurando sua mão, você não está sozinho. A recuperação foi lenta, licença, yoga diária, apoio de amigos. Emergiu mais humilde, priorizando família sobre império. Em dezembro, sob luzes de Natal no Rossio, eles doaram o café para uma cooperativa, garantindo seu legado. Construímos mais que paredes, disse João. Miguel, construímos pontes. Seu amor, como o Tejo, fluía eterno. Inverno envolvia Lisboa em um manto de névoa úmida, as luzes de Natal piscando como estrelas caídas nas praças antigas. João e Miguel, agora na casa dos 50 para ele e 40 para o outro, caminhavam de braços dados pelo terreiro do Paço. Afonso, agora adolescente, correndo à frente com fones de ouvido, imerso em playlists de amapiano. O café, sem vergonha, havia evoluído para um hub cultural, sediando workshops de escrita que era e exibições de arte trans, um farol que iluminava gerações. Mas a vida, teimosa em seus giros, reservava um último grande teste, uma oferta irrecusável de uma multinacional americana para comprar a empresa de Miguel, com a condição de que ele assumisse o cargo de consultor global. É o ápice, disse o conselho, mas Miguel hesitava, olhos em João durante o jantar. E nós? Viagens constantes, oceanos entre. João, que sacrificara tanto por equilíbrio, sentiu o pânico familiar. Você merece o mundo. Mas nosso mundo é aqui. A discussão se estendeu por dias, sombras nos olhos de Afonso notando a fricção. Dona Rosa, sábia em sua velhice, interveio com chá e conselhos, amor não é posse, é voo conjunto. Decidam voando. Eles viajaram para as ilhas dos Açores, vulcões adormecidos e quando suas erupções internas. Em trilhas de lava negra, Miguel confessou, eu construí impérios para provar valor, mas você me valoriza sem eles. João, e eu temi ser o elo fraco, mas somos cadeia inseparável. A decisão veio como clareza. Miguel recusou a oferta, vendendo ações para financiar um fundo de bolsas para jovens LGBTQ+ portugueses. Meu legado é pessoas, não portfólios. A notícia vazou, atraindo críticas de suicídio profissional, mas apoio avassalador, prémios, documentários, Rui escrevendo um prefácio para o novo livro de Miguel. Um conflito final surgiu com Afonso, saindo do armário aos 15, soube, paz. E se o mundo me machucar como machucou vocês? O coração de João doeu com memórias, mas eles guiaram com histórias próprias, terapia familiar fortalecendo laços. Tomás e Rui, tios honorários, compartilharam suas jornadas, sendo uma rede de apoio. O ápice emocional foi uma reunião de família no Douro, vindimas tardias sob o luar. Dona Rosa, frágil mas radiante, ergueu uma taça, de vergonhas passadas a orgulhos presentes. Risos e lágrimas se misturaram, o vinho selando perdões. Anos depois, grisalhos e enrugados, João e Miguel sentavam na varanda de Sintra, mãos entrelaçadas, vendo o Atlântico engolir o sol. O café prosperava sob Afonso, uma nova geração carregando a tocha. Valeu cada grito? Perguntou João. Miguel sorriu, cada um nos trouxe aqui. Seu amor, forjado em fogo e água, era a verdadeira posição, eterna, inabalável.